Meu amigo, chegou a hora. Hoje é dia de Brasil em campo. A equipe encara a Bélgica, valendo uma vaguinha na semifinal da competição. Nós vamos para a Rússia conversar ao vivo com Bruno Vicari, que segue ali, na cola da seleção brasileira, agora na cidade de Kazan, palco do jogo. Bom dia para você, Bruno. Como está a confiança da torcida por aí? A cidade já vive aí um clima de decisão? Vive sim, viu, Cássio? Bom dia, aqui pontualmente 11 horas da manhã, logo mais às 9 horas da noite, aqui na Arena Kazan, às 3 horas da tarde aí do Brasil, esse jogo decisivo que você estava falando. A torcida está muito confiante e a gente sente também, e acho que isso é o mais importante, que nesses jogos da Copa do Mundo, ao longo da competição, essa confiança foi chegando na seleção brasileira. O time foi ficando mais tranquilo, mais confiante e, sem dúvida nenhuma, a seleção está em uma crescente técnica e também emocional. A cada jogo que passa, o time fica mais confiante. Tomara que essa confiança toda e também esse desempenho técnico, esses dois pontos sejam refletidos hoje nesse jogo que promete ser muito difícil. É uma das seleções com maior qualidade técnica que o Brasil vai enfrentar nessa Copa do Mundo. É verdade que ainda nessa questão do emocional, ontem o Brasil sofreu também um abalo, né? Uma notícia ruim. No início já da madrugada de ontem, aqui na Rússia, foi confirmado que o Danilo, lateral direito, está fora da Copa do Mundo. O jogador sofreu uma lesão em um dos ligamentos do tornozelo esquerdo. Exames de imagens mostraram que o jogador não vai conseguir se recuperar a tempo, mesmo se o Brasil for avançando e se chegar à decisão da Copa do Mundo. Apesar de não poder mais atuar, o Danilo pediu para continuar com o grupo, então ele segue aqui na Rússia, continua fazendo parte do grupo, mas não vai mais jogar. Lateral direito, claro, é o Fagner, confirmado, já havia conquistado essa posição de titular, continua como dono da lateral direita. Se existir algum problema com o Fagner, aí a primeira opção, ou a segunda opção para essa posição, passa a ser o Marquinhos, que é zagueiro, mas também costuma jogar na lateral, Cássio. E que zica do Danilo, hein, Bruno? Segunda lesão num curto espaço de tempo. E outra coisa, Bruno, você concorda com as alterações aí feitas pelo técnico Tite para o jogo de hoje? Então começando pelo Danilo, é verdade. Na verdade, ele virou titular da seleção brasileira ou foi convocado como titular por causa da contusão do Daniel Alves. Fez a primeira partida, mas depois ele sofreu uma contusão muscular. Aí o Fagner entrou justamente na partida contra a Costa Rica, segunda partida do Brasil na Copa. E foi bem contra a Costa Rica, foi bem contra a Sérvia. O jogador Danilo já havia ficado à disposição contra o México, mas o Tite preferiu não fazer essa mudança, manter o Fagner como titular. Então o Fagner virou o titular da seleção e agora uma nova contusão que infelizmente é definitiva, pelo menos para essa Copa do Mundo. O Danilo está fora. Sobre as mudanças que você me perguntou, sim, as mudanças eram aquelas esperadas e corretas feitas pelo Tite. Marcelo, recuperado também de um problema nas costas. Um ótimo jogador, excelente, um dos melhores laterais do mundo. O Filipe Luís foi muito bem nos dois últimos jogos, mas mesmo assim o Marcelo com 100% de condições é melhor e tem que ser o titular. E no meio de campo, aquela mudança que a gente também já esperava. O Casemiro está suspenso, recebeu o segundo cartão amarelo, não pode jogar hoje e naturalmente o Fernandinho seria o seu substituto e será. O Tite já confirmou que essa é a mudança ali no meio de campo da seleção. Então são as duas mudanças que a gente esperava sim, Cássio. Bruno, a gente já falou do Brasil, agora o que dá para esperar dessa Bélgica, hein? Afinal, é o jogo da vida deles, né? Exato, é um time que tecnicamente é muito bom. Se a gente colocar no papel, as duas seleções elas têm praticamente o mesmo nível ali, jogadores talentosos. Claro que o Brasil tem algumas peças que são extraordinárias, como por exemplo o Neymar. Mas a seleção belga, ela tem alguns pontos que são muito fortes. O Courtois, goleiro Thibaut Courtois, é um dos melhores do mundo. Tem o Eden Hazard, que é um meia atacante que joga pela esquerda, também joga no Chelsea, é companheiro do Willian, também é muito bom, um dos melhores do mundo e um dos destaques dessa Copa do Mundo também. Além disso, o Lukaku, que é um atacante importantíssimo, é o maior artilheiro da história da seleção belga, já fez 40 gols. Então são peças muito boas, são peças que individualmente são destaques em seus clubes. Citei 3, mas poderia citar mais, Mertens e tantos outros. Mas é um time que também ganhou uma força muito grande há exatos 2 anos, quando o técnico Roberto Martinez, que é um espanhol, assumiu o comando dessa equipe. Então ele conseguiu juntar todas essas peças e transformou essa boa geração belga
belga em um grande time, mais ou menos como o Tite fez na seleção brasileira. Até curioso porque os dois assumiram a equipe no mesmo dia, suas equipes no mesmo dia, em setembro de 2016, e de lá para cá as duas seleções têm campanhas bem parecidas. Por exemplo, a Bélgica tem 25 jogos nesse período, só perdeu uma vez. A seleção brasileira tem 24 jogos nesse período, só perdeu uma vez também. Então a gente vai ver um duelo aqui de duas camisas com histórias diferentes, a seleção brasileira extremamente vitoriosa, com 5 títulos mundiais. Do outro lado, a Bélgica, que jamais chegou a uma semifinal, mas que dentro de campo são seleções aí que jogam futebol do mesmo nível, sim. Bruno, até para completar essa informação, a Bélgica, nesses 25 jogos, fez 76 gols, uma média aí de mais de 3 gols por partida. Então, provavelmente é uma equipe que avança, gosta de jogar, né, no campo de ataque. Inclusive, o técnico Martínez vai colocar, né, o gigante Fellaini, de 1,94 m de altura, né, como titular. A Bélgica deve apostar, Bruno, nessa jogada aérea para furar o bloqueio da nossa seleção? É mais jogada, é mais com bola no chão, tá, Cássio, que os belgas jogam. Mas claro, Fellaini é um jogador importante, ele não é atacante, mas é um jogador importante que em bola parada certamente vai causar problema para a seleção brasileira, até porque essa é ainda uma das deficiências do Brasil. Mas é um time que joga com a bola no chão, que é rápido, que tem habilidade, todos aqueles jogadores que a gente estava falando. Esse desempenho ofensivo, ele também tem sido bastante eficiente aqui na Copa do Mundo. São 12 gols marcados em 4 jogos. É verdade que a seleção belga, até aqui na Copa do Mundo, enfrentou seleções mais fracas que a seleção do Brasil. Jogou contra a Tunísia, jogou contra o Irã. A própria seleção japonesa são seleções mais fracas do que aquelas que o Brasil pegou, como Sérvia, como Suíça, a própria seleção mexicana. Então a gente vai ter duas equipes, sim, que são muito equilibradas, que têm boas defesas, mas duas equipes que com a bola no ataque também têm muita qualidade técnica. A gente vai ver agora, então, como é que foi esse último dia de preparação da seleção brasileira, o dia de ontem, as opções do técnico Tite e tudo que envolve essa partida entre Brasil e Bélgica. Dá só uma olhada.